Oi gente, esse é o meu primeiro vídeo sobre a minha gravidez. Eu agora tô com 14 semanas e 6 dias, amanhã eu faço 15 semanas. Até agora eu não tinha feito nenhum vídeo de gravidez porque eu andei passando muito mal e também estava esperando completar as 12 semanas por causa do medo de aborto e tudo mais. Então eu preferi esperar. E também como eu passei muito mal esses últimos meses, essas últimas 10 semanas eu passei mesmo muito mal, então eu não tinha nem cabeça para pensar nisso. Bom, como eu descobri essa gravidez? Eu já fiz um vídeo sobre os primeiros sintomas de gravidez, então eu vou falar bem rapidinho. Essa gravidez, eu tive a anidação 10 dias antes do dia da menstruação. Tive 5 dias de um muco rosa, clarinho. Eu até achei muito estranho. Isso eu também tive na primeira gravidez que eu tive. Na segunda não tive anidação, não vi a anidação. A anidação a gente sempre tem. Mas o sintoma da anidação, que é o sangramento, não são todas as mulheres que têm. Então, eu tive esses 5 dias desse corrimento rosa, assim, clarinho, e um pouco de cólica, mas na última semana antes da menstruação eu não senti mais nada. E também nessas 2 semanas depois da ovulação eu peguei uma infecção alimentar, então passei mal, eu nem fiquei ligando muito para sintomas porque eu também nem acreditava que seria nesse ciclo. Era o 5º ciclo depois do meu último aborto. Eu não acreditava que ia ser logo nesse, né? Enfim, aí chegou o dia da menstruação. 2 dias antes eu comecei a sentir cólica. Aí eu falei, hoje vem. E nada. No segundo dia, que era o dia da menstruação, cólica e nada. E depois, o primeiro dia de atraso, eu falei, primeiro dia não é bom contar, porque sempre pode acontecer que a ovulação aconteceu um pouquinho mais tarde e tal, não sei o quê. E esperei até o 4º dia, se não me engano. Esperei 4 dias de atraso. Queria aguentar 6. Como na primeira gravidez eu aguentei 6 e a linha foi bem forte, né? E na segunda gravidez eu tive um problema porque a linha saía sempre fraca. Depois vocês veem lá o outro vídeo e conseguem entender melhor. Então eu só aguentei até o 4º dia, falei, vou fazer esse teste. Era o último teste que eu tinha da remessa que eu encomendei há mais de 1 ano atrás. Quando eu comecei as tentativas para engravidar, eu encomendei 50 testes de gravidez, imagina. E todo o ciclo era sempre fazendo aqueles testes antes da hora, e dava sempre negativo e tudo mais. Enfim, eu esperei 4 dias e o teste saiu positivo forte. Falei, nossa, foi dessa, né? Aí, eu ainda estava um pouco mal, estava me recuperando dessa intoxicação alimentar. E depois disso eu nunca mais fiquei bem, porque eu tive 2 semanas passando mal, vomitando com diarreia da intoxicação alimentar, e já com 4 semanas, fazia uns 3 dias que eu estava um pouquinho melhor, eu já comecei a sentir mal de enjoo. Então, assim, eu posso dizer que eu comecei a enjoar com 2 semanas de gravidez, porque na época da ovulação eu já estava passando mal, até pouco tempo atrás. E eu passei mal, gente, meu Deus do céu, como eu passei mal, vomitava, comia, vomitava, não comia nada, vomitava, bebia água, bebia suco, tudo vomitava. Fiquei prostrada quase 2 meses, então da 8ª semana até a 12ª, foi 1 mês aí de cama. Eu nem tirava o pijama pra nada, era o dia inteiro no sofá, do sofá pra cama. Vomitava. Foi terrível. Eu, quando engravidei, estava pesando 62 quilos. Depois eu emagreci para 59. Tinha dias que tinha 58. Agora eu tô com 61. Não tá assim. Não engordei muito. Emagreci um pouco. Assim, tá normal, né? 1 quilo. Tô mais ou menos com o mesmo peso que iniciei a gravidez. E meu Deus, como eu passei mal, tomei remédio, todos os tipos de chás, de receitas caseiras, tudo, eu testei de tudo. E nada fazia assim grande efeito. Os remédios para enjoo dão muito sono, então às vezes quando eu tomava, na hora que eu estava acordada, eu estava sempre vomitando, então tomava aquilo e caía na cama e
apagava ali 2, 3 horas. E depois acordava já enjoada, vomitava, e comia, vomitava. E foi assim mais ou menos durante umas últimas 6 semanas. Quando chegou na 13ª semana, eu melhorei. E começou a vir uma fome desesperadora. Eu comia, tipo, normalmente eu como um sanduíche. Eu comia aquele sanduíche, eu tava sentindo a barriga cheia, mas eu continuava com fome, uma coisa incrível. E eu passei a semana 13 desse jeito. Comia. Foi no finalzinho da semana 13 até agora, voltou de novo. E eu tinha pensado, falei, ai gente, realmente, passou as 12 semanas, os primeiros 3 meses, passou, né? Graças a Deus. Agora eu vou ter que aprender a lidar só com essa fome que não acaba mais. E aí, na semana 13 mais 5 dias mais ou menos, eu tive ali 5 dias bem, voltaram os enjoos com tudo. E eu agora eu vou completar 15 semanas amanhã, a 14ª semana todinha passando mal. Uma hora ou outra eu tô bem, de manhã eu acordo bem, aí depois eu fico mal, aí depois eu fico um pouco melhor, aí depois eu fico mal, não sei. Comidas que antes, quando eu estava vomitando muito, que me ajudavam, agora fazem elas que antes me ajudavam, agora são elas que me fazem vomitar. Então, basicamente, o que realmente fica no meu estômago é fruta, verdura, legumes, saladas. Se eu como um pão, eu vomito. Se eu como um cereal, eu vomito. Antes eu comia iogurte, agora também se eu comer iogurte eu vomito. Então, assim, eles dizem que com o tempo você vai aprendendo quais são os alimentos, mas olha, que eu não tô vendo que eu não posso usar mais nada como base, cada vez é uma situação diferente. E é isso, a barriga de manhã, a barriga era pequenininha, até a semana 13, porque até então eu nem tinha feito fotos, porque de manhã a barriga era tão pequena, a barriga era normal, como se não tivesse grávida. Ao longo do dia a barriga dava uma inchada, tanto que às vezes eu saía de casa com uma calça e na metade do dia eu não aguentava mais, eu tinha que abrir o botão, porque não dava mais, a barriga inchava assim, né? Tipo 3, 4 centímetros assim ao longo do dia. Mas de manhã estava sempre pequena. O que aconteceu? Teve um dia, sempre eu dormia com a barriga grande e acordava com a barriga pequena. Teve um dia que eu dormi com a barriga grande e acordei e a barriga ainda estava lá. Aí eu falei, não, acho que está na hora de eu começar a tirar fotos. Foi aí que na semana 13, no início da semana 13, que deu realmente essa crescida, que cresceu e parou, né, não diminuía mais, foi quando eu tirei a primeira foto da evolução da barriga. Outra coisa interessante é que todo domingo e segunda-feira eu sinto cólicas, que são os dias que eu estou completando a semana de acordo com a minha ginecologista e não bem de acordo com o meu, que eu tenho aqueles calendários menstruais que tem como você passar pelo modo de gravidez, né? Então eu tô me seguindo baseado nele, não baseado no que a médica diz. E quando eu completo a semana, 2 dias antes, ou um dia, ou no dia que eu completo a semana, eu sinto cólica naquele dia. Normalmente é só nesses 2 dias, que varia de domingo a terça, que eu sinto cólica. E eu vejo que a barriga cresce, assim, não uma coisa assim, nossa, ontem a calça fechava, hoje não fecha mais. Não, eu vejo que a barriga tem uma evoluçãozinha quando vem essas cólicas. E nessas últimas 2 semanas é que eu notei que a barriga cresceu e de manhã ela continua grande assim, né, entre aspas, enfim. O que eu tenho para mostrar aqui para vocês são as ultras que eu tive, que eu fiz até agora. Eu fiz mais do que o normal porque eu tive quando eu fui no médico eu estava de quase 5 semanas e ele falou, antes da 7ª semana eu não vou fazer ultra porque não dá pra ver, não dá pra saber se tem realmente embrião. E só um minuto. Ai meu Deus. Aí ele falou, antes da 7ª semana não dá pra saber se tem embrião, não dá pra ver coração, então eu não vou nem fazer ultrassonografia, espera. Aí com 7 semanas eu fiz a primeira, que estava medindo 4,9 centímetros, mas isso é só o saco gestacional, né? E dava para ver o coraçãozinho nessa época. Depois a segunda estava com 6,5, sempre só o saco gestacional.
Só aí uma pintinha. O terceiro foi quando eu tive um sangramento, que eu fui no hospital. E olhei, gente, eu não sei se é uma orelhinha, se é o bracinho, mas olha que gracinha essa coisinha. Aqui embaixo assim, é a bundinha. Achei o máximo, parece mesmo um cabeção, né? E 2 orelhinhas. Aí aqui é mais ou menos o mesmo que eu fiz 3 dias depois, mas ele já tinha virado. Ali ele tava em pezinho e aqui ele tá virado, deitadinho, né, no útero, que é mais ou menos a mesma coisinha. Aí, semana passada, foi a que eu fiz pra ver a translucência nucal, que são essas daqui que ele realmente, peraí, como é? Que ele realmente tem 10 centímetros, 8 centímetros da cabeça ao bumbum. Aqui tá em 4D. E aqui? A translucência nucal deu tudo bem, graças a Deus. Toda vez que eu fui fazer uma ultra, eu tinha um pavor, porque o primeiro aborto que eu tive retido, eu só descobri que estava morto numa ultra. Então, toda vez que eu vou fazer a ultra, eu morro de medo de ver, olhar ali e o coração não tá batendo. Então, como eu já fiz tanta ultra de lá pra cá, então quando eu bato ali a cara, assim, eu já consigo saber onde é que tá o coração, já vejo ali, graças a Deus. E foi isso. O que eu decidi depois disso? Porque eu fico aqui o dia inteiro em casa, sozinha. Não são todos os dias, mas eu tenho, assim, dias de crise, de, ai meu Deus, será que tá tudo bem? Será que não tá? Porque a gente não sabe, né? Mesmo tendo os sintomas, mesmo tendo enjoo, na primeira gravidez eu tive, na época que eu tive pior, era quando o bebê já estava morto. Então, para mim, enjoo e náusea e azia, essas coisas, tontura, não significa nada. Não significa, para mim, né? Para outras pessoas, a médica até mesmo diz, normalmente, quando morre, os sintomas acabam. Mas comigo não foi assim. Então, sintoma para mim não significa nada. E eu fico assim, né? Tem dias eu falo, oh meu Deus, tem dias que eu acordo assim, a barriga tá pequenininha e nem cresce ao longo do dia, eu não sinto nada. Eu falo, oh meu Deus, será que tá tudo bem? Será que não tá? E não dá pra saber, né? Eu não posso ficar indo na médica de 3 em 3 dias. Aqui eles fazem a consulta de mês em mês e eu fico 4 semanas assim, né? No escuro, sem saber o que tá acontecendo. Por isso eu decidi comprar o detector de batimentos cardíacos fetais. É um aparelhinho tipo ultrassom, e depois eu faço um vídeo para mostrar para vocês, que dá para você ouvir o coração do bebê. E eu tô muito feliz, vai chegar essa semana, e assim que chegar eu vou ouvir correndo o coração. Vamos ver se eu consigo encontrar, porque às vezes é um pouquinho difícil. Bom, gente, esse é o meu primeiro vídeo, eu vou tentar não fazer vídeos longos, porque eu fiz um que deu 20 minutos e não aceitaram, e eu não consigo diminuir, aliás, traduzindo, eu perdi, eu escrevi tudo, falei, perdi o vídeo. O máximo que aceita aqui é 15 minutos, então vou tentar sempre fazer 10, 15 minutos no máximo. Espero que vocês gostem, que assistem e que continuem acompanhando a minha gravidez. Até a próxima.